Eu queria, nesse final de sessão, fazer aqui inicialmente alguns esclarecimentos. Primeiro, tenho todo o carinho e respeito ao povo capixaba, ao povo carioca do nosso país. Devo dizer que é através do diálogo franco, do diálogo com os diversos setores, que vamos encontrando caminhos. E devo aqui registrar que o projeto que aprovamos de regulamentação de royalties e participação especial, que vai além disso, é um projeto que trata de pré-sal, é um projeto responsável, e exatamente por isso foi aprovado no Senado, que é formado de líderes do país inteiro. Aqui são ex-governadores, ex-ministros, pessoas que lidam com o setor empresarial, com o setor público, como técnicos, enfim, nos mais diferentes setores. Da mesma forma na Câmara, foi aprovada também por ampla, esmagadora maioria, exatamente por isso. E por que foi aprovado? Primeiro, por uma convicção. Petróleo em mar é uma riqueza da União. Sendo uma riqueza da União, é uma riqueza que pertence a todos os brasileiros e brasileiras. Dito isso, registrar com todo o carinho, com todo o respeito, Rio e Espírito Santo, seus municípios, não são produtores de petróleo. Isso não é apenas uma força de palavra. Torço, oro e espero que Rio e Espírito Santo, no seu território, possa encontrar gás, possa encontrar petróleo. Mas até esse instante não produzem uma gota de petróleo, nem uma botijão de gás, para colocar de uma forma popular. Na verdade, o petróleo é produzido, como eu disse, no mar, a 200, 300 quilômetros da praia mais próxima, para ficar mais claro. Assim sendo, essa riqueza, por uma razão, em 1998, na forma da distribuição, ali, por uma proteção momentânea, por conta de uma mudança na lei do ICMS, se colocou, se garantiu, e ali não se conhecia sobre a existência de pré-sal. Ali nós tínhamos uma receita de 280 milhões de reais por ano. Este ano está chegando a mais de 30 bilhões de reais. Pois bem, o fato é que naquela ocasião, se fez uma concentração de 94%, 96% dessa receita para esses dois estados. Inicialmente Rio, um pouco depois Espírito Santo. Pois bem, por que eu digo que é uma proposta responsável? Porque aqui tivemos o cuidado de deixar uma responsabilidade com esses estados. Hoje mesmo estive no Palácio Planalto e ali pude dialogar com a equipe técnica, mostrando que ali no projeto que aqui aprovamos e aprovado na Câmara, tem lá no artigo 42 da lei que trata do Fundo Social, onde nós fazemos a alteração, ali diz que, aliás, é bom lembrar, quando o presidente Lula encaminhou a lei para criar o Fundo Social, aliás, até para explicar um pouco antes, o que é o Fundo Social? Há uma mudança de concessão para partilha. No regime de concessão que temos hoje, o petróleo extraído pertence às empresas e elas pagam royalties e participação especial. No caso, agora, com a mudança, a partilha é o novo regime e, nesse regime, o petróleo extraído é da União, é verdadeiramente do povo brasileiro. O dinheiro obtido com cada barril
paga-se à empresa, seja a Petrobras ou uma outra empresa nacional ou internacional, ali se faz o pagamento pelos serviços da extração de petróleo. Como você pagar uma empresa que faz uma estrada, ela não é dona da estrada, como você paga uma empresa que faz um hospital. Então, a empresa que executa o serviço de extração de petróleo é remunerada, inclusive com lucro, inclusive os riscos, enfim. Pois bem, esse petróleo, vamos imaginar, se ali se extrai, como hoje, 2.300.000 barris, 30% disso paga-se à empresa. Os outros 70% transforma-se em dinheiro, forma o fundo social. É uma poupança que, dia a dia, não é, ano a ano, vai crescendo. A previsão que se faz é que, após a extração, com base nesse sistema, daqui a, por volta de 2016, 2017, abrindo os leilões agora em 2013, por isso que queremos a lei. Por que essa lei é importante ser sancionada pela presidente Dilma? Para poder o Brasil voltar a fazer os leilões. Nós estamos com 5 anos, por falta de entendimento no Congresso Nacional, o Brasil com 5 anos, sem explorar novos campos, sem fazer novos leilões. Nós estamos explorando apenas os campos já licitados, já concedidos. Pois bem, o que nós fizemos aqui? Esse dinheiro, então, vai para o Fundo Social. O presidente Lula, aqui, encaminhou um projeto dizendo o seguinte: aquela parte também dos royalties, que pertence à União, vai também para o Fundo Social. E eu chamei a atenção do ministro Guido. Ministro, a União tem consciência e está preparada para abrir mão de uma vez só de cerca de 12 bilhões de reais? Não, pois está aqui, está escrito aqui, na hora que aprovar a lei, do jeito que está, vai ficar assim. E aí foi quando nós tomamos a decisão, não é, de fazer uma alteração. Nessa alteração, os 40% que são da União, está lá nesse artigo 42 que nós alteramos, dependerá de regulamentação do governo federal. Onde o governo federal, inclusive, está lá também autorizado, pode compensar eventuais perdas. O senador Renan, lembra-se perfeitamente, Romero Jucá, Vossa Excelência, na época o Renan aqui acompanhava como líder, o Romero acompanhava aqui também como líder do governo. Nós tínhamos aqui uma situação em que se dizia, essa tabela que o Elton Dias, mas o Vital do Rego apresentaram, não é consistente. E nós dizíamos, é uma tabela com base na empresa de pesquisa energética. Resultado, a nossa estava até mais pessimista do que a da EPE, mais conservadora. Ela está batendo perfeitamente ano a ano. Bateu 2010, bateu 2011 e, com certeza, agora 2012. Pois bem, por que eu estou relembrando isso? Porque ali está dito que desses 12 bilhões pode o governo compensar Rio, Espírito Santo e seus municípios. Comprovada a perda, e eu acho que teve, aí é verdade o que diz na carta o governador Casagrande, é verdade o que diz o senador Ricardo Ferraço, e também tem todo o nosso apoio. Na forma como foi aprovado na Câmara, como não atualizaram, nós queríamos, ali defendíamos a atualização no entendimento, e foi a falta desse entendimento que levou a uma proposta mais rebaixada. Porque, veja, na hora que o Rio... Não, e nós estamos aqui, nossa bancada tem a obrigação de defender o interesse do nosso povo. Aí as outras bancadas disseram, nós também. E aí passou uma proposta mais vantajosa, que é o meu projeto. Eu poderia perfeitamente, simplesmente dizer, olha, é meu projeto, eu quero a aprovação dele, mas não, estava lá concordando que para o entendimento que não teve, poderíamos fazer isso. Então eu quero aqui dizer ao povo capixaba, ao povo do Rio de Janeiro, que sim, é possível, no mesmo projeto aprovado na Câmara, é possível, por decreto, na regulamentação, se garantir as condições dessa compensação. A outra pergunta que estão batendo muito,
Ah, mas não tem dinheiro para a educação. Também não é verdade. O projeto prevê recursos destinados à educação. Se há o entendimento, e eu defendo que seja o entendimento formado na Câmara, onde a parte da União, até 100%, até se completar com a parte dos estados e municípios de 50%, até completar o dobro do que se aplica hoje com a educação. Se hoje nós temos 5%, 6% do PIB em educação, o que se quer alcançar? 10%. Atingiu o dobro, atingiu 10%, há satisfação? Há. Então, a partir dali, vai tudo para o Fundo Social, vai tudo para as diferentes áreas. Por quê? Porque é um volume de recursos muito grande. Nós estamos falando da parte que vai para os estados e municípios, 50%, em torno de 50, 60 bilhões. Da parte que é do Fundo Social, nós estamos falando que vai chegar, muito em breve, a 175 bilhões de dólares. É o resultado da aplicação de mais de 1,5 trilhão, não é, que se terá acumulado de poupança de dólares. Então, eu acredito que o Brasil há de compreender que precisamos sim de dinheiro para a educação, e eu defendo como ninguém. Defendo, inclusive, como relator, que a gente tenha as condições aqui na Casa de aprovar essa medida, casado com a proposta do pré-sal, como deseja o ministro Aloysio Mercadante, como deseja a presidente. Porém, reservando uma fatia também para a saúde. É grave o problema de saúde nesse país, para que se tenha recursos para infraestrutura, para pesquisa, para ciência e tecnologia, que é parte do processo de conhecimento e de educação. Mas, presidente, eu tenho que tratar disso aqui para poder trazer aqui esclarecimentos à população. O outro ponto, o projeto é sim legal. Não temos nenhum receio em relação ao STF. Por isso que, da mesma forma que o governador Casagrande encaminhou ao presidente o pedido do veto, hoje a coordenação de bancada de 24 estados, mais parlamentares de São Paulo, os governadores de 24 estados, os parlamentares das Assembleias Legislativas, os prefeitos que estiveram reunidos hoje no ato aqui desses estados, inclusive do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que também hoje não são contemplados, estamos aqui defendendo que o projeto seja sancionado, Senhor presidente, eu registro ainda com alegria, o prêmio do jornalista Efrem Ribeiro, do meu estado, um dos vencedores do programa da edição 2012 do Prêmio ESSO de Jornalismo. É um dos mais tradicionais prêmios e da maior importância em toda a América Latina, e eu parabenizo esse jornalista competente do meu estado, do estado do Piauí, que é parte do sistema Meio Norte hoje e que nos orgulha muito pelo seu importante trabalho. Concorrendo com trechos de vários outros estados, ele fez uma matéria importante, onde ele lembra ali sobre a área da educação, não é? Ele fez uma reportagem, a aula de excelência na pobreza, onde ele cita numa reportagem uma matéria Cocal dos Alves, um município do sertão do Piauí, que é o maior medalhista em prêmios de física, de matemática principalmente, e um dos melhores IDEB, uma das escolas melhores avaliadas. Aliás, quero aqui lamentar o prefeito de lá, foi denunciado agora de estar lá com 5 folhas de pagamento atrasada, com uma série de problemas nas aulas do município, no final de mandato teria perdido a eleição, enfim, essa coisa lamentável, mas mesmo assim, pela dedicação de professores, dos alunos, enfim, eu fico aqui feliz por essa premiação. Registrar ainda a aprovação hoje de um projeto, meu querido senador Inácio Arruda, que Vossa Excelência também é defensor, que tira essa coisa da criminalização das pessoas, das lideranças que atuam na área das rádios comunitárias. É uma coisa que me envergonhava como brasileiro. Hoje nós aprovamos, junto com a MP 575, que vem para o plenário agora, que lá tem que ser tratado no Código Civil, como qualquer outra entidade civil. Tem lá padres, pastores, líder de associações sendo preso, uma coisa vergonhosa. A Polícia Federal tem que cuidar
de prisão de pessoas nessa área por conta de um artigo feito da famigerada lei, feita ainda no governo do presidente Fernando Henrique, ainda ali nos resquícios da ditadura, e eu comemorei sim, e quero parabenizar aqui o deputado Assis Carvalho e todos os membros dessa comissão, o senador Sérgio Souza, por essa sensibilidade ali colocada, assim como a aprovação da lei da PPP, assim como ali a criação da estrutura, da Sudene, da Sudan, enfim, de outros órgãos. O Luiz Gonzaga Paislandim, que é do meu estado, é o superintendente, fez aqui esse pedido e nós aprovamos essa legislação, assim como a correção na regulamentação do Conselho Regional de Documentalistas. Mas, senhor presidente, eu quero concluir a minha fala tratando de uma coisa também que me alegrou muito hoje. Eu sou do sertão do Piauí, nasci em Oeiras, uma cidade do semiárido. Como eu tenho certeza aqui, os cearenses da mesa, aqui presente, Vossa Excelência, que preside e que tem muito orgulho do seu estado, eu tenho certeza, e também o nosso querido senador Inácio Arruda. Pois bem, hoje foi aprovado, graças a Deus, o programa Mais Irrigação, o Programa Nacional de Irrigação. Aqui, desde que cheguei, eu defendia isso. Nós estamos vivendo uma situação dessa, de seca, e independente de ser no Piauí ou no Rio Grande do Sul, aliás, são 15 estados que participam, todos do Nordeste, mais Minas Gerais, Tocantins, Roraima, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul. Por quê? Porque também tem irregularidade de chuva, e qualquer estado que tenha irregularidade de chuva pode trabalhar com a tecnologia da Embrapa, com o conhecimento do Brasil na área da irrigação. E poder produzir, você não imagina a emoção, lá em São João do Piauí, a gente tem o Festival da Uva. Eu, quando era menino, uva era uma coisa da Itália, era uma coisa distante. Depois, já adolescente, já era coisa aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, daqui a pouco na Bahia, em Juazeiro, em Petrolina, agora no meu Piauí, produzindo lá uva, estamos lá testando maçã, pera, ameixa, oliva, podendo produzir melão, produzir melancia, enfim, mas a um custo ainda muito elevado. E o programa que é colocado já começa com 27 áreas iniciais, e o meu estado, o estado do Piauí, já começa com 5 blocos, com 5 projetos. Platô de Guadalupe, que agora vai ter uma expansão, Genipapo Marrecas, lá em São João do Piauí, Tabuleiro Litorâneo, lá em Parnaíba, o projeto Salinas, ali na região de São Francisco. Eu saúdo aqui o doutor Francisco, o prefeito, lá é um médico do meu partido, que trabalhou, assim como as lideranças de Oeiras, que também é a minha terra, que também, já que essa barragem também é ali entre Oeiras, Nazaré e São Francisco do Piauí, e ali a gente poder ter um projeto de irrigação e ampliar, é um projeto que vai se ampliar para outras regiões do meu estado, lá para Luzilândia, lá no projeto Lagoas, ali Luzilândia e Joaquim Pires, ali na região de Simplício Mendes, no projeto Morro dos Cavalos, lá em Colônia do Gurgueia, onde tem lá já um embrião de projeto de irrigação, já que começamos com a Codevasf ainda quando eu era governador, de ter ali o projeto em Piripiri, o projeto Caldeirão, e mais nas nossas lagoas, a Lagoa de Parnaguá, a Lagoa do Fidalgo e outras lagoas importantes do nosso estado, poder ter em cada barragem, em cada açude. O meu estado tem 6.000 quilômetros de rios perenes ou perenizados, e boa parte disso no semiárido. E a gente tendo um programa como esse de irrigação, isso é uma dádiva de Deus, a condição de ter um incentivo de energia, de financiamento, enfim. E eu quero acreditar que o mais importante, a gente viu hoje o depoimento de um empresário, ele dizendo que quando começou, o motorista do primeiro ônibus que ele comprou para trabalhar, transportando os trabalhadores que iam fazer a colheita do melão da empresa dele, ele dizendo que o filho dele agora, formado em agronomia, é um dos pesquisadores
do seu projeto. Isso muda a vida de uma região, assim como no Rio Grande do Norte, assim como no meu estado, em outros estados do Brasil, a Bahia, o Ceará, Pernambuco, enfim, todos esses estados, o Maranhão. Então, eu fico feliz, eu comemoro, porque são investimentos, 3 bilhões já na fase inicial, dentro do modelo do Programa de Aceleração do Crescimento, mais 7 bilhões de investimentos, é uma modelagem com PPP, com parceria público-privada, com concessão de 45 anos, priorizando pequenos, que era uma cobrança que fazíamos como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Nordeste, pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, nós defendíamos. Tem que pensar nos grandes, nos médios, mas tem que ter um tratamento especial para os pequenos. Então, o projeto lá de Marreca, Genipapo, né, ali já começa assentando 200 mil famílias que hoje são lá do Movimento Sem Terra, ali daquela região, agricultores familiares que, aliás, eu devo dizer aqui, quando a gente implantou, tinha até um certo preconceito, isso é agronegócio, nós não queremos agronegócio. Hoje estão lá, as primeiras experiências com os primeiros 22 hectares, lá com uva, com melão, com essas coisas todas, as pessoas com renda, podendo tirar uma renda de 30 mil, de 40 mil, de 60 mil, não é, por ano, não é, poder ter um padrão adequado. Então, eu quero aqui comemorar a aprovação do programa Mais Irrigação e que a gente possa aprovar, está aqui no Senado, o Plano Nacional de Irrigação. Esse sim é que completa todo o sistema, controla o uso de água subterrânea, o uso de água de superfície, dá incentivo com energia, enfim, garante um conjunto de parcerias importantes. Então, eu quero aqui comemorar. Isso significa desenvolvimento regional, isso vai significar mais emprego, mais renda, e é bom para o Brasil. Veja, a gente vendo o mundo todo sofrendo com essa crise. Desemprego, uma hora é a Espanha, uma hora é Portugal, uma hora é a Grécia, uma hora é os Estados Unidos, uma hora é o Japão, sei lá. E o Brasil aqui, a cada mês, mais emprego positivo. Então, isso é graças a medidas ousadas como essa. Então, parabenizo a presidenta Dilma, toda a sua equipe, através do ministro Fernando Bezerra, a equipe da Codevasf, hoje já foi assinado já o primeiro ato de leilão, e parabenizo todos que participaram, e eu me sinto orgulhoso de ser parte, não é, das discussões, da elaboração contribuída. O Senado contribuiu para esse projeto, através de vários dos seus membros, e eu participei pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Era isso, senhor presidente, que eu queria. Agradeço pela tolerância aqui. Muito obrigado.